Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 171, intitulado por Emmanuel, Lei do Uso. E a referência que ele nos traz, nós vamos encontrar então no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então aqui ele vai trazer em uma referência a essa referência, né, de João, e olhando um pouco o título que Emmanuel traz, Lei do Uso, ele vai trazer a importância nem do exagero e nem da mesquinharia. É o equilíbrio, é sabermos usar, né? Então é a lei do uso. Então nem para menos, nem para mais. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Então, se nós nos atentarmos à lei do uso, a miséria vai ser tirada do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um. Porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Então ele vai trazer como é importante irmos contra o desperdício, mas também contra a avareza. Ele traz a lei do uso, o sabermos empregar o uso, nem para mais, nem para menos. E ele vai trazer a justiça econômica. Então não precisamos pensar em adquirir muitas coisas, mas também não precisamos pensar em não ter nada, muito pelo contrário. É a justiça econômica, é preciso estar justo, nem a mais nem a menos. E o mais importante, com boa vontade. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Então essa passagem de João é mais uma passagem onde nós vamos ver o Cristo ofertando e multiplicando o pão. Em todas as passagens onde o Cristo faz isso, nós nunca vamos ver falar que faltou o pão, faltou o alimento. Então Cristo nunca deixa faltar o alimento. Mas quando é demais, ele pede para recolher. Não é para ficar jogado, não é para desperdiçar. É o necessário, que não falte nada, mas que também não sobre. E se sobrar, que possamos recolher, porque o alimento é precioso. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Então, às vezes, nós, aprendizes sinceros, quando somos colocados ao trabalho e acatamos então com sinceridade o nosso caminho com Cristo, nós vamos querer entregar tudo, abandonar tudo o que é material e nos dedicar somente à benemerência, somente à caridade. Mas Emmanuel diz que não é isso não, muito pelo contrário, que se for assim, nós vamos acabar encontrando uma desarmonia. Então as coisas não vão estar harmônicas, é preciso estar harmônico, nem a mais, nem a menos. Se eu entregar tudo, eu vou perder essa harmonia. Então é uma grande reflexão que Emmanuel nos traz, porque de fato nós estudamos muito o nos despregar da matéria, nos desvincular das coisas do mundo, mas nós não pensamos direito, porque o despregar das coisas do mundo, da matéria, do material, não quer dizer viver sem nada, não é viver na miséria, pelo contrário. Quando nós voltamos em Paulo, o Paulo continuou trabalhando. Ele levava o seu tear para onde ele ia, para ter o seu sustento, para ter a condição. Não uma condição grande, alta, pelo contrário.
o necessário, era o equilíbrio, para que não sobre, mas também não falte. Porque senão, se faltar, nós vamos ser um peso para alguém. Alguém vai ter que recompor isso. Alguém vai ter que trazer essa harmonia de volta. O recurso sai de algum outro lugar para equilibrar, mostrando a necessidade do saber o uso, a lei do uso bem aplicada. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda, mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. Então, quando nós pegamos a pessoa querendo abandonar tudo e partir com tudo para a caridade totalmente sem nada material, ele vai dizer que é um bom impulso, é sinal que já não está dando muita atenção para as coisas materiais. Mas muitas vezes nós estamos indo no impulso e aí vai gerar o descontrole. Mais à frente nós vamos perceber que o caminho não é esse, que o recurso às vezes é necessário inclusive para ajudar o outro. Não é pegar do outro e distribuir para o outro, às vezes é gerar e distribuir. É manter a harmonia, manter o ciclo. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando cobertores. Então veja bem, o pai, quantas pessoas reclamam do frio? Mas o Deus não vai lá e tira o frio da terra. Não, ele mantém o frio na terra. Mas o que ele proporciona? A condição de termos um cobertor, de termos uma coberta. É isso que ele vai nos trazer. Não é porque nós reclamamos que nós tiramos. Os meios aparecem. Por vezes nós queremos descartar tudo, mas não é assim. A caridade reclama entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Então a caridade precisa de entusiastas, a caridade precisa de pessoas que se joguem de verdade à caridade, sem esperar nada em troca, sem interesse. Mas é preciso um cuidado para também não retirar muito e cair na secura. Porque às vezes você vai dar tudo e você vai ficar sem. E aí você vai precisar do auxílio. É um desregramento, mais uma vez, na lei do uso. Na grande assembleia de necessitados do monte, não faltaria preguiçosos e perdulários prontos a utilizar a parte restante de pães, sem necessidade justa. Então aí ele vai trazer que o Cristo foi lá e forneceu o pão, forneceu o alimento para aqueles que precisavam. E quando acabou, ele pediu para que todo mundo recolhesse. Mas por que não deixar lá? Para que as pessoas pudessem comer novamente. Porque se a todo momento ele colocasse a mais do que o necessário, as pessoas não buscariam se melhorar, não buscariam sair daquela condição, viveriam com as sobras. Então acostumaria a viver com as sobras. Então é isso que ele fala. Eu forneço o alimento necessário, mas é preciso levantar e buscar. Esse é o equilíbrio. É preciso entender, auxiliar dentro desse equilíbrio. Quando um irmão necessita, eu ajudo. Mas o ajudar porque ele não quer sair daquela condição é diferente. Uma coisa é não ter condições de sair de uma situação triste, numa necessidade. E eu vou lá e ajudo. Outra coisa é ele não querer sair da condição. E aí nós vamos alimentando esse vício e ao invés de estarmos ajudando, nós estamos piorando. Porque ao invés de progredir, ele está estacionado. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compatível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. E aí,
cabe para os dois lados, né? Quando ele vai trazer que o abuso, então pode ser o abuso de nós estarmos fornecendo a mais do que o necessário, abusando do que nós temos. Mas pode ser que o outro lado também esteja esperando chegar até ele, no sentido do abuso, abusando da caridade alheia. Então é uma balança muito complicada. E é isso que Emmanuel nos traz. Vamos olhar para as nossas atitudes. É válido, é lícito mergulharmos na caridade. É lícito queremos abrir mão das coisas terrenas pela benemerência. Mas estamos aplicando o equilíbrio? Porque embora parecesse que não, o Cristo sabia muito bem a lei do uso. No entanto, quando ele fornecia, quando sobrava, ele recolhia. Ele sabia que ele poderia produzir mais, ele poderia oferecer de novo, quanto fosse. Mas ele estaria viciando as pessoas nessa condição. Então ele fornecia naquele momento e o que sobrava retirava, a fim de despertar as pessoas para as necessidades. E aqui vale tanto para os bens materiais quanto para outros bens espirituais, por exemplo. Às vezes que a pessoa que reclama, que sente a influência, nós vamos lá, fornecemos a atenção, o passe. O que acontece? Semana que vem de novo. O que acontece? Semana que vem de novo. Tem casos que são necessários. Tem casos que é abuso. E os trabalhadores querem ajudar, querem ajudar, querem ajudar, mas não percebe que no abuso de dar e no abuso de receber, fica meio desbalanceado. E nós perdemos então o senso da lei de uso. Então que possamos mais uma vez nos espelhar nos ensinamentos do Cristo, olharmos para a nossa lei de uso, se de fato estamos empregando corretamente os recursos, se estamos nós nos mantendo equilibrados, a fim de que possamos nos conectar cada vez mais aos ensinamentos do Mestre. Muito obrigado.